Olá, sejam bem-vindos ao meu canal e já vai deixando seu like e se inscreva no canal. Hoje eu começo com um novo quadro aqui no meu canal, o chamado hashtag Não Aceito Isso, na qual eu tenho o intuito de mostrar a minha opinião sobre o que eu penso em si da sociedade. Hoje o tema que vamos falar é de um tema que tem chamado a atenção do nosso país recentemente. Nosso país resolveu fazer manifestações sobre uma coisa que tem acontecido durante anos na nossa geração. E você, infelizmente, só abriu os olhos para enxergar agora. Gerações e gerações sofreram com o racismo. Sofreram com a não aceitação de sua cor. A sociedade sempre impôs que para você viver como um ser humano, você tem que ser branco e não preto. Dizem eles simplesmente porque é assim que as coisas têm que ser. Já parou para pensar? Vamos supor um exemplo, um tabuleiro de xadrez, ou um jogo de xadrez ou damas, como queiram. Sempre as peças brancas tentam derrotar as pretas, e as pretas tentam derrotar as brancas. Aí eu lhes pergunto como surgiu esse jogo. Se você analisar esse jogo, branco não pode ser preto e preto não pode ser branco. Essa é a ideia do jogo de xadrez, botar um branco contra um preto. Em um casamento, a noiva ela não pode vestir preto, ela só pode vestir branco. Por que, eu lhes pergunto? Simplesmente porque a ideia de cor seria de que o branco significa a paz e o preto significa o luto. Como se o preto fosse a cor significativa da morte e o branco como se fosse a cor da vida. Em um velório, que para muitas pessoas é uma situação muito triste, você tem que ir de preto. Simplesmente porque a cor preta significa um luto. No ano novo, você quer ir de branco porque você quer paz. Somente porque você quer paz, você tem que ir de branco numa praia, simplesmente pular ondas. Aí você me pergunta, o que eu quero dizer com isso? Eu lhes respondo. A verdade é que o branco e o preto sempre concorreram para manter o seu espaço na sociedade. Sempre houve essa disputa. Aí já pensou, por que a discriminação racial existe? Simplesmente porque você sempre fez piada com a cor negra. Você é o principal culpado do racismo ainda existir no Brasil e no mundo. Numa simples brincadeira que você faz discriminando a cor da outra pessoa, você não percebe. Na sua mente pode não ser maldade, mas na mente do próximo significa um desprezo. Geralmente os brancos não sofrem racismo, então eles nunca vão saber o que é sentir isso. Muitas pessoas foram para as ruas manifestar a sua opinião sobre o racismo. Manifestantes reclamaram por seu intuito de querer direitos iguais. Não sabem o que é isso. Tanto que você pode ver que eu estou fazendo esse vídeo agora. Vê se você acha um desses manifestantes nas ruas. Você nunca mais vai achar. A não ser que apareça a morte de outro jovem negro na sociedade que mora na favela, né? Morador da favela, morador de comunidade. Que todo mundo se sensibiliza e acha que realmente o racismo existe. Você só acorda para pensar no racismo quando acontece com alguém da sua família, ou quando acontece com alguém próximo, ou quando é um caso que choca o mundo, que nem aconteceu recentemente. Aí você deve pensar, o que esse cara está falando? Esse cara está falando que o racismo existe por nossa culpa? Analisa com o passar dos anos. O Brasil, ele era dos índios, ou seja, pessoas negras. O Brasil sempre foi um país que teve a cultura negra como a principal fonte de sobrevivência. E simplesmente os branquelos de Portugal, como eu digo, saíram lá da casa do caralho simplesmente pra cá e descobriram o Brasil. E o seu filho, ele aprende história na escola. E ele aprendeu sempre que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral, ou seja, um português branquelo que saiu lá da casa do caralho simplesmente para falar que descobriu o Brasil. Quando na verdade ele queria estar na Índia para procurar dinheiro. Descobriu essas terras porque o Brasil já era um país rico em questão de ouro. Ele chegou aqui no Brasil simplesmente com o intuito de escravizar os índios, escravizar gente negra, gente da sua cor.
gente que deu origem ao nosso país. Então, o racismo também existe por culpa dos professores, que sempre ensinaram a dar valorização aos brancos por eles terem saído lá da casa do caralho para descobrir este país. Os índios, que são pessoas negras, tiveram a pior parte da sua história. Pior parte contada, ou seja, que foram escravizados, humilhados, mulheres estupradas, índios forçados a trabalhar para esses branquelos de merda. Por culpa da escola que te ensinou que o branco é o herói e o preto é o vilão, você hoje comete a discriminação porque você acha que a pessoa que tem uma cor diferente que a sua, no caso, seja uma pessoa desrespeitada, seja uma pessoa que não tenha valor algum. E se você parar para pensar, um policial, ele vai parar uma pessoa negra simplesmente porque ele viu outra pessoa branca. Se ele vir uma pessoa branca usando alguma droga, fazendo algum crime, ele vai parar sim. Só que se ele vê duas pessoas negras, ele coloca na balança e equilibra. E ele fala que a pessoa negra já é a pessoa que está roubando. Sempre a sociedade coloca o bandido negro como o principal ladrão, o principal culpado. Que quando na verdade não é a cor o que importa, e sim a essência, e sim o que você faz para o seu país, e sim o que você faz para você mesmo. Então, o racismo ocorre pela sua mente. Você olha uma pessoa negra na rua, de noite, você realmente acha que a pessoa negra vai te assaltar. E se você ver uma pessoa branca, dependendo da forma que ela esteja vestida, você não vai pensar isso. E geralmente é essa pessoa que acaba te assaltando, no meio da madrugada. Não precisa ser a cor, precisa simplesmente só a atitude. Esse é o problema. Enquanto vocês não olharem para a pessoa como ela é, e não pela sua cor, sua etnia no caso, o racismo não vai ter fim. Não importa quantas manifestações vocês façam, não importa o quanto você tente, você impôs essa lei para a sociedade. Você é o principal culpado da sociedade continuar sendo racista, do Brasil ser o país mais racista, quando na verdade devia ser um dos principais a defender a cor negra. Por toda a história que teve, por toda a história da escravidão, do racismo com o passar dos anos, com o trabalho escravo que foi forçado para defender gente branca simplesmente que estava no poder graças aos portugueses. Então, você é o culpado. Você não é mais ninguém. Ah, mas você vai falar, eu não sou racista. Você pode até não ser racista. Eu até concordo nisso. Só que a sociedade te impôs a você a ter o pensamento racista. Desde a sua infância, na sua escola, até o seu crescimento, você conviveu sempre numa sociedade racista, que não respeita as diferenças. Criou-se o Dia da Consciência Negra, em homenagem à escravidão que eles passaram, à liberdade deles. Se eu não me engano, era dia 20 de novembro, que com o Covid-19, dificultavelmente eles resolveram mudar a data. Você viu? Até para trazer uma doença, até a doença que surgiu, tiveram que mudar o feriado em homenagem a eles para curar do coronavírus, mostrando total descaso da importância do feriado da consciência negra. E isso eu estou falando em São Paulo, um dos estados mais racistas do Brasil. Só em São Paulo. Sabe-se lá Deus se nos outros estados são assim. Bom, e por aqui eu encerro deixando a mensagem a vocês. Deixem seu like e se inscrevem no canal. E mais uma vez, o racismo existe somente por culpa de vocês, que sempre calaram a boca, vendo histórias, vendo gracinhas, discriminações, cabelo de não sei o que, preta, macaco, discriminando até o macaco. Até o animal preto vocês conseguem discriminar. Vocês não conseguem respeitar. Vocês não conseguem respeitar nada que seja preto, somente o que é branco. Esse é o problema da sociedade. E quando vocês abrirem os olhos e falar, ah, por que o racismo existe? Lembre-se, a culpa é toda de vocês. Porque vocês não fazem nada para mudar esse país, para mudar o pensamento, para mudar a forma de ensino das escolas, para valorizar sim a pessoa negra e a pessoa branca. O direito que a pessoa negra tem é o mesmo direito que a pessoa branca tem.
Você pensar qual foi o primeiro presidente negro do Brasil? Vamos procurar, vamos ver se a gente acha. Não vamos achar, sabe por quê? Porque o Brasil todo está junto ao lado das pessoas brancas. Eu sou branco, porém eu respeito a pessoa pelo que ela é, não pela cor que ela está, não pela cor que Deus deu para ela. Se Deus te deu essa cor negra que você tem, dê graças a Deus. Se Deus te deu essa cor branca que você tem, também dê graças a Deus. Dê graças a Deus pela cor que você tem, pela vida que você tem. Porque se você não tivesse vida, em primeiro lugar, você não teria cor nenhuma. Então respeite o branco, o negro, o amarelo, o azul, se você acredita em Smurf, eu não sei. Respeite as pessoas pelos que elas são, não pela cor. Pela cor que ela é ou deixou de ser, e sim pelo que ela é. Não tem esse negócio de cor, meu amigo. A negra não difere, e não decide, e não difunde, não tem decisão nenhuma se aquele cara vai te assaltar ou não. Não tem, a cor não tem decisão nenhuma. Seu trabalho, a cor negra não tem decisão se aquele cara faz um bom trabalho ou não. A cor branca não tem decisão se aquele cara faz um bom trabalho ou não. Não tem diferença. A diferença é o currículo, é a capacidade, é tudo que ele fez para ele chegar onde ele chegou. Se você não gosta do negro, se você não gosta do preto, se você não gosta do branco, reclame com Deus. Deus, aquele que te deu a vida. Ou dependendo da sua crença também, você deve acreditar em alguma coisa. Você também não acredita em nada que seja, o branco e o preto já existem na sociedade, você que tem que aceitar. A verdade é que o racismo só vai acabar quando você vê uma mulher casando de preto e um homem casando de preto juntos. Ou um homem casando de branco e a mulher casando de preto. Ou assim por diante. O racismo só vai acabar quando o tabuleiro de xadrez não mostrar o branco e o preto como competidores, e sim como amigos. O racismo só vai acabar quando o branco deixar de ser a cor da paz e o preto deixar de ser a cor do luto. Porque cor não significa nada. O branco não quer dizer que você vai ser feliz, e muito menos o preto quer dizer que você vai ser triste na sua vida. Então, abre essa mente e vem pra vida, caralho. Acorda. Vamos viver numa sociedade de respeito, já que o nosso presidente não é de respeito. Mas não é por isso que você vai ser igual a ele. Eu não queria falar do Bolsonaro de novo, mas é que às vezes acaba sendo. Porque essa desgraça continua no partido, é impressionante. Continua sendo presidente. E pode ganhar em 2022, né? Pra você ver o tanto de burrice que vocês fazem. Aí eu vou nessa. Acorde pra vida. Se inscreva no canal para você ouvir mais opções dessas. Esse é só o primeiro quadro, tá?